que o Espiritismo também vem esclarecer, que não são as religiões que vão salvar ninguém, nem religião, nem Jesus, nem Buda, nem Sócrates, nem Platão, nem Confúcio, não são. A salvação do indivíduo é da própria ignorância e, consequentemente, é uma ação e uma promoção individual, pessoal e própria. Eu aí vou também responder, a propósito, Valéria, essa questão do pastor que foi homenageado no Bom Dia Brasil, do dia 28. Do dia 28. De janeiro, Faz a pergunta, por favor. No programa passado, né, a gente prometeu que ia falar sobre esse religioso aí que foi homenageado no Jornal da Globo, no Bom Dia Brasil, do dia 28 de janeiro, né, desse ano, 2010, e que declarou, né, que já havia matado em torno de 50 pessoas. Quais os comentários sobre esse caso que se pode fazer, Zé Manuel, à luz do Espiritismo? Isso nos foi encaminhado e eu até assisti, mas não anotei detalhes. Isso está na internet, é fácil consultar, g1.com.br, Globo Bom Dia Brasil. E vejam lá, porque houve uma homenagem. Eu lembro que eu assisti quando o indivíduo falou, matei uns 50, uns por dívida, outros por droga, por tráfico, outros por qualquer motivo, matei mais ou menos uns 50. Hoje ele é um pregador numa favela, acho que do Rio de Janeiro, e diz lá na apresentação que ele é muito respeitado. E se não fosse, né, muito respeitado. Já matou 50 e agora é ungido. Agora, a concepção teológica que predomina diz que ele está salvo, porque ele aceitou Jesus. E a propósito, eu tenho aqui para comentar o programa anterior, um e-mail que me foi encaminhado, para vocês verem como é que nós atingimos pessoas com as mais divergentes e diferentes capacidades de compreensão, ou que estão acima das nossas explicações, outras que estão paralelas. Então, é complicado, porque eu faço a advertência. Esse programa não é um programa indicado para fanáticos, bitolados e salvos. Porque esse programa, com fundamentação espírita, com fundamentação na codificação de Allan Kardec, nas 5 obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, nessas 5 obras básicas, esse programa, passando essas informações concretas, essas informações da terceira revelação de Deus para a humanidade, esse programa perturba os fanáticos e os salvos. Porque eles começam a entrar em conflito com as próprias consciências. Porque, no fundo, as leis de Deus estão escritas em todas as consciências de todas as criaturas. Então, isso não é um privilégio dos ricos, não é um privilégio dos teólogos ou um privilégio dos ignorantes. Não, isso aí está em todas as consciências. Questão 621. Kardec pergunta, mas onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos responderam sem nenhum rodeio. Estão escritas nas vossas consciências. Então, nas nossas consciências constam a regra universal, a presença de Deus. Está na essência estabelecido, assim como está estabelecido no DNA, a forma hereditária, a forma clássica das espécies, está também estabelecido na consciência de cada espírito, nessa inteligência embrionária, está estabelecida a regra de Deus, o respeito, a sensibilidade, aquilo que nos fala lá no fundo quando nós erramos, quando nós infringimos a boa ética, quando nós infringimos a moral. Então essas consciências nossas que estão presentes em nós e não podem estar separadas, elas acusam o bom senso de que Deus é supremo amor, é suprema bondade, é suprema justiça. E quando nós falamos que todos somos criados iguais e que pelo livre-arbítrio vamos arrancar através de várias reencarnações, ocupando várias sociedades em vários mundos espalhados pelo universo, todos habitados das mais diversas formas, nós, quando atinamos com essa possibilidade, essa característica de sermos perfeitos, nós então começamos a nos atormentar quando ouvimos os conceitos apresentados pela doutrina espírita, aquilo que consta no verdadeiro espiritismo, que é o codificado por Allan Kardec. Então isso perturba os fanáticos e os salvos por causa disso. Eu recebi aqui, quando comentei a respeito do Haiti, volto novamente para encerrar pelo menos o assunto, enquanto não tivermos outros toques a respeito. Falei sobre a doutora Zilda Arnes, uma mulher extraordinária, uma mulher virtuosa, uma mulher que dava exemplo de cristandade na prática, nas suas ações, nos seus atos.
Como dizia o São Tiago, eu tenho a fé, você tem as obras. Você tem a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, pelas minhas obras verás a minha fé. Pelas obras da Zilda Arnes, a gente via a fé daquela mulher, e uma mulher cristã que lá morreu também. Eu disse isso me referindo aqui, o pastor Pat Robertson, que era o assessor do George Bush para assuntos religiosos, ele recomendou que George Bush mandasse matar o Hugo Chávez. E esse pastor disse que os haitianos foram punidos porque fizeram um pacto com Satanás em 1804. Eu estou repetindo o que eu falei no programa anterior, por isso eu estou acelerando. Então, para resumir, quem não assistiu, o Pat Robertson disse isso. E eu já tinha advertido isso um dia antes do Veríssimo escrever isso no Globo. Eu já tinha aqui nesse programa advertido. Não vão dizer que é porque lá eles não são cristãos, porque lá eles praticam voodoo. Não digam essa tolice. E o Pat Robertson disse que foi porque eles não são cristãos, porque eles fizeram um pacto com o diabo e porque eles são praticantes de voodoo. O Veríssimo botou lá no final da matéria uma nota dele dizendo o seguinte: mas a Zilda Arnes estava lá e também morreu, e ela era uma cristã. E eu já tinha dito isso aqui na véspera, houve até quem dissesse que o Veríssimo assistiu esse programa. Talvez até, quem sabe, tenha assistido, nos honra muito, mas olha o que disse um telespectador que tem mandado alguns e-mails, e hoje eu vou identificá-lo, porque ele manda um e-mail aqui que a minha filha, quando leu no meu carro, eu tinha deixado ela me telefonou da rua pelo celular, falou: pai, que isso? Você recebeu isso aqui de quem? Isso é uma ameaça, você tem que tomar providências. Eu vou ler o outro também. Então eu vou identificar santos.santos58@gmail.com. Esse Santos, que provavelmente, se não é isso aqui a característica, é o nome dele, porque ele manda outros e-mails com outras assinaturas eletrônicas. Então isso aqui é para ocultar aquilo que a pessoa que faz isso. Mas ele diz assim, em função da Zilda Arnes: a católica mariana Zilda Arnes não era cristã, e sim mariana. Ela não conheceu Jesus em vida, está condenada. A salvação não é pelas obras, e sim pela graça de Jesus. Catolicismo do Vaticano é mariano. Culto a Maria, pecado grave. Não se avalia ninguém através de religião. Não se avalia ninguém pelas suas ideias, mas sim pelas suas ações. É óbvio. Você pega um criminoso, como voltando ao caso do pastor, que declara ter matado 50, e hoje é um representante de Deus na terra, e o futuro dos 50, que não tiveram tempo de se regenerar e de se salvar e também seriam ungidos, que poderiam ter sido. E o futuro desses 50? Eram haitianos? Não eram filhos de Deus? Nós temos que deixar de ser insensatos, pelo menos. Insensatos. Para não continuarmos sendo irracionais. Nós temos que deixar de ser insensatos. É claro que quem matou 50 vai responder por isso. Não tem, o arrependimento é muito importante, mas para não matar dali para frente, para não continuar errando dali para frente, mas vai ser punido, se não nessa, e provavelmente não nessa pela intensidade do crime, em outras encarnações, em outras vidas. Vai vir com deficiências físicas, vai sofrer problemas de ordem social dos mais diversos. É claro, vai ser punido. É a lei de Deus, é a lei da justiça. Ninguém consegue vantagens com Deus como consegue com os políticos, com os corruptos. Ninguém consegue. Deus é justiça, Deus é amor, Deus é igualdade de tratamento, Deus é suprema sabedoria, Deus é o criador e coordenador de todos os universos, de tudo que existe. Não podemos depreciar Deus fazendo de Deus um político dos nossos ou fazendo de Deus pior do que os políticos nossos. Não, não. Então, mas é uma opinião do Santos Santos, que também mandou esse outro e-mail que a minha filha leu e se assustou. santos.santos58@gmail.com. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna, quem não crê já está condenado. Eu até pergunto, quem disse que Jesus disse? É aceitar o que está escrito, mas o que está escrito tem que passar pela razão, tem que passar pelo bom senso. Se não tem razão, não tem lógica. Não tendo lógica, não pode ser de Jesus. Eu não admito que Jesus tenha dito que alguém que não esteja com ele está condenado, está perdido eternamente. Claro que isso é bobagem, claro que isso não existe, não tem lógica.